Boa noite a todos. Vamos começar mais uma aulinha de programação, agora após o feriado. Todo mundo já mais descansado, relaxado, mas temos que voltar, né, ao nosso conteúdo. E, como no final de semana passado, eu, né, me sensibilizei com o fato de que era feriado, eu não passei atividade para vocês entregarem no meio do feriado, que seria meio crueldade da minha parte. E como nós tínhamos, né, a flexibilidade de calendário para fazer isso, então hoje eu não tenho, sei lá, atividades de vocês para corrigir, para, né, corrigir e utilizá-las como ferramenta para explicar as dúvidas que vocês tiveram. Mas nós temos a atividade que vocês vão entregar agora, depois de amanhã ou no sábado, não lembro, né? Mas agora, em breve. Então a gente pode dar uma pequena revisada, sem dar spoiler, porque spoiler é ruim para tudo, inclusive para trabalhos e atividades da disciplina, né? Para que vocês já comecem a entender quem já não estiver entendendo, né? Quem já estiver entendendo serve como uma revisão para garantir que entendeu certinho. Quem não entendeu vai ser a chance de agora eu entendi o que você está falando, que nem o meme do Futurama. Agora tudo faz sentido, né? Então, vamos dar uma olhadinha. E sobre o que é a nossa atividade? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A nossa atividade, né, a próxima atividade a ser entregue, que é o trabalho 6. Qual é o tema dessa atividade? Vocês lembram? Isso, do trabalho 6. Isso, exatamente. Aí, para resolver esse problema, vocês vão ter que usar dois conceitos principais, né? Dentre outros pequenininhos que nós já trabalhamos várias vezes anteriormente, mas essa atividade ela trabalha dois conceitos principais que foram dos últimos que nós vimos. Vocês lembram que conceitos são esses? Estrutura e funções. Exatamente. Porque eu já passei para vocês, esse é o primeiro trabalho que eu passo para vocês um código. Assim, como enunciado do trabalho, junto vem um código. Por quê? Vocês vão ter que começar a desenvolver o trabalho de vocês a partir do código que eu dei. Porque na prática, assim, se vocês forem fazer um grande programa, um programa em que mais de uma pessoa desenvolve o programa, esse é o tipo de coisa que acontece. Tá? Alguém desenvolve uma parte do código, você vai ter que desenvolver a outra parte. E as duas coisas têm que se comunicar, têm que funcionar juntas. Não é que nem vocês, né, falando de forma geral, alunos fazem trabalho de disciplina. Tipo, vamos fazer esse trabalho, você fica com essa parte, você fica com essa parte, você fica com essa parte, todo mundo manda e eu junto. Tá, o juntar é colar, e quem vai ler vê que é uma coxa de retalhos, né? Um Frankenstein, tá? Cada um com uma fonte, cada um com uma cor, cada um falando de uma coisa, e as coisas não encaixam. Na programação, isso não pode acontecer. Se isso acontecer, o programa não roda, não funciona. Tem que ter um mínimo de coerência de uma coisa com a outra. Então, em algum momento, você vai receber um trecho de código e você vai ter que desenvolver uma parte daquilo, né? E é parecido com o que vai acontecer nesse trabalho de vocês. Imagina que esse fosse um trabalho que foi desenvolvido por mais de uma pessoa. A pessoa desenvolveu uma parte, entregou para vocês a parte deles e vocês têm que desenvolver o restante para fazer aquilo funcionar. É mais ou menos isso. É assim, sim. Abstraindo, simplificando bastante, é mais ou menos assim que funciona uma empresa que desenvolve programas, tá? Uma pessoa desenvolve uma parte, outra pessoa desenvolve outra, para o programa ser desenvolvido mais rápido, de forma mais eficiente, cada um especializado na sua parte, tá? Essa que é a ideia. Então, lá eu já passei para vocês um código,
E esse código está estruturado com funções. E vocês vão ter que criar algumas coisas que estão dentro das funções lá. E para que eu estou fazendo isso? Para eu saber se vocês de fato entenderam a parte de função que foi explicada nos vídeos anteriores para vocês. Como chamar uma função, como utilizar uma função, como programar o código dentro de uma função, para ele funcionar. Só que aí não é só função, né? Porque quando a gente fala de função, a gente fala também dos parâmetros da função, né? Aí tem a passagem de parâmetro, que aí começa a conversar com aquela parte de ponteiro, endereço de memória, aquelas coisas ali, né? Então a gente tem que revisar isso também para vocês entenderem a função e a passagem de parâmetro, como que o parâmetro é passado para dentro da função e para fora da função ao final dela ser executada, tá? Hum. Hum. Tá, sim, a gente vai dar eu vou dar uma repassada aqui no que eu acho que é, é necessário e é o que a maioria das pessoas, né, fica com dificuldade. Se mesmo assim você continuar com dúvida, aí depois você pergunta novamente, eu não entendi isso daqui, que aí eu tento, né, reforçar e avançar um pouquinho mais sobre essa dificuldade aí, tá? Mas não se preocupe, esse é o momento da disciplina para ter esse tipo de dificuldade, é, né, que você está tendo, sobre, né, passagem de parâmetro, endereço de memória, o que é ponteiro, o que essas coisas significam. Esse é o momento da disciplina em que essa dúvida vai estar pairando no ar e é o momento em que eu vou tentar resolver isso. O que a gente não pode ter de problema agora é, por exemplo, eu não sei usar um if direito. Esse é o problema que a gente, sim, deveria ter resolvido lá atrás. Aí, sim, se esse problema ainda existir pairando no ar agora, tipo, não dá para eu dedicar tempo na disciplina para resolver isso, porque a gente já dedicou esse tempo lá antes. Aí quem tiver esses problemas muito atrasados, aí nós temos a monitoria, a tutoria, que aí eles conseguem, né, personalizar um pouquinho mais esse atendimento, né? E eu tenho que, né, fazer no ritmo em que, sei lá, a disciplina tem que ser levada e agora a gente tem que resolver isso. Lógico que, se for num caso pontual, não, professor, eu sei usar o if, mas nesse caso aqui o meu if não está funcionando. Às vezes sim, o seu problema está no if, mas a sua dúvida não é de if, é porque o problema apareceu ali. Aí não, aí a gente resolve. Mas se sim, o problema for conceitual, sim, a pessoa conceitualmente ainda não entendeu o if, aí, né, já fica difícil voltar tudo atrás para começar tudo de novo. Né? Estou dando o if como exemplo, mas pode ser várias outras questões, né, que a gente tem que avançar. Mas sim, eu vou tratar sobre, né, essa dificuldade, né, essa questão agora ao decorrer dessa aula. E, além disso, no trabalho 6 também é utilizado estrutura, o struct, que é um outro conceito que a gente passou. Eu concordo que ele é mais simples do que ponteiro, né, e passagem de parâmetro. Ele é um pouco mais simples, mas algumas pessoas ainda se enrolam. Então eu vou dar uma repassada, porque vocês vão precisar para fazer o trabalho 6 corretamente, tá? Então é isso que nós vamos ver nesse momento. E para fazer isso, eu vou tentar criar aqui um exemplo, tá? Que eu gosto, sim, eu gosto de contextualizar as coisas, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar para vocês, com vocês, um código que vai manipular com retângulos. Opa, eu tenho que escrever retângulos direito, né? Primeiro. Retângulos.
Tá? Então, ele vai ser manipulação de retângulos. O que matematicamente, qual seria uma das formas mais práticas e comuns de se representar um retângulo? Que informação você precisa sobre um retângulo para tentar representá-lo? Sim, essa seria uma forma de pensar. Então, eu posso querer representar o retângulo por base e altura. Certo? Essa é a única forma de eu representar? Não, vocês que estão aí estudando geometria analítica sabem melhor do que eu. A gente pode representar um retângulo pelos 4 vetores dos vértices deles, não é? Ou dos 4 pontos, né, dos vértices deles. E trabalhar as propriedades do retângulo usando geometria analítica. É uma outra abordagem, é possível, mas ela ficaria um pouco mais complicada e porque a gente está tratando aqui, ela não seria necessário. Mas é só para demonstrar para vocês que não existe só uma forma de representar as coisas, tá? A gente está escolhendo uma forma aqui por conta das nossas decisões do que faz sentido para a gente. Então, para o nosso caso, representar um retângulo por base e altura, sim, vai ser necessário. Não vai ter nem detalhe de mais, nem detalhe de menos. Tá, então para eu representar base e altura, eu poderia colocar... Eu poderia... Toda vez que eu fosse representar um retângulo, eu iria falar aqui, por exemplo, um float base do retângulo. E altura do retângulo. Certo? Toda vez que eu fosse representar um retângulo, eu ia ter que criar 2 variáveis para ele. Só que é sempre, é toda vez, e o nome da variável sempre seria o mesmo. Por mais que eu possa ter vários retângulos diferentes para eu, sei lá, fazer soma de retângulo, descobrir qual retângulo é maior do que outro retângulo, coisas desse tipo, sempre vai ser a base e a altura de um retângulo, e a base e a altura do outro retângulo. Então, eu sempre tenho para todo retângulo eu vou ter essas características. Então, como é sempre assim, e cada um tem um nome diferente, eu posso, ao invés de criar 2 variáveiszinhas para cada vez que eu for criar um retângulo, eu posso usar o struct. Tá? Então, eu posso criar aqui um struct retângulo e eu vou falar, o meu struct retângulo, ele tem 2 coisas dentro dele, que são o quê? Um float chamado base e um outro float chamado altura. Pronto. Eu defini que o struct retângulo, ele significa isso. Então, quando eu quiser definir uma variável, eu posso falar assim, struct retângulo. Aí eu vou criar aqui o ABC, ABCD, né? Porque nome de retângulo normalmente tem 4 letrinhas. Pum. Eu acabei de criar aqui uma variável que é do tipo struct, que é um struct retângulo. Então, o ABCD tem base e altura. Eu criei um cara que tem 2 coisas dentro dele. Quando a gente está criando um cara que tem 2 coisas, não parece que é tanta vantagem, né? Mas esse cara aqui podia ter quantas coisas fosse necessário. Se eu precisasse, para definir o retângulo, 20 informações, poderiam ter 20 informações aqui. Quando eu declarei uma variável, as 20 informações vão estar declaradas aqui juntas.
Tá? Então isso, quanto maior for a estrutura, mais vantajoso é para mim utilizá-la. Tá? Só que não foi tudo que a gente viu sobre struct aqui. Aqui eu só defini uma struct. Eu posso criar um tipo de dados, da mesma forma que eu tenho float, que eu tenho int, que eu tenho char, tá? Todos esses tipos de dados, eu posso criar um tipo de dados meu, que eu defino quem ele é, eu defino o nome dele, e para isso basta eu colocar, ó, typedef struct, né, o nome aqui, e aqui eu tenho que falar o nome da coisa, que vai ser. Então eu vou colocar aqui, ó, ele vai ser o T retângulo. Pronto. Que eu estou declarando um novo tipo de dados que é chamado tipo retângulo. Então, quando eu for declarar ABCD, eu falo que ele é... qual é o tipo? É T retângulo. Pronto. Isso daqui é como se fosse, sei lá, int. Como se fosse float. Mas não é nenhum desses. É T retângulo. Passei. Ele é do tipo T retângulo. Entenderam? Por enquanto. Então, isso é para eu ter a vantagem de, quando eu for declarar um retângulo, eu declaro um retângulo, as duas coisas, ou as milhões de coisas que eu preciso para definir um retângulo, já estão lá dentro. Certo? Professor, dá para eu fazer diferente? Sempre dá. Sempre dá para fazer diferente. Mas é importante a gente aprender a fazer com isso. Para quê? Para quando você achar que é necessário no seu programa você colocar isso, quando isso for vantajoso para o seu programa, você saber utilizar. Quando não for vantajoso, você não utiliza. Essa decisão é sua, afinal de contas o programa é seu. Tá? Mas agora, na disciplina, eu estou mandando vocês fazerem o trabalho 6 usando o struct. Então vocês não têm escapatória. Vocês não vão ter para onde fugir. Mas, na vida de vocês, no futuro, vocês vão utilizar porque, sim, quando vocês acharem necessário. E quando vocês acharem necessário, vocês vão ter o conhecimento para utilizar. Né? Que nem escreveram no chat aí. Porque eu estou mandando. Exatamente. É que nem a gente perguntava para nossa mãe, mas por que eu tenho que fazer assim? Porque sim, porque eu tô mandando. Então esse sou eu agora. Porque sim, porque eu tô mandando. Tá? Mas no futuro, vocês vão decidir. É aquela história. Se você quiser pregar um quadro na parede usando um serrote, ótimo, pregue um quadro na parede usando um serrote. Mas eu acho que é mais recomendado usar uma furadeira ou até um martelo, mas um serrote não seria uma boa escolha. Mas quer ir, vai lá, né? Pega o serrote e bate até o quadro ficar preso na madeira, na parede. Tá? Ou então serra um buraco na parede que encaixa o quadro lá. Né? Também, sim, funciona? Talvez funcione. Não é o mais recomendado. Então tá? Então é útil vocês utilizarem isso daqui. Tá, então essa é a parte, sim, lá no trabalho de vocês tem uma outra struct com outras informações que eu vou precisar que vocês façam lá. Então beleza, tá? O que eu vou querer, o que eu posso fazer com um retângulo? Então vamos nos restringir pelo menos apenas a questões matemáticas mais simples do que a gente consegue fazer com um retângulo. Que orientação vocês podem dar aí? O que a gente consegue fazer com um retângulo sabendo base e altura? Pode achar área, pode achar perímetro, tamanho dos lados, pode calcular a diagonal, não é? Então, ó, já tem 3 coisas, então vamos brincar com essas 3 coisas, tá? Então, eu tenho base e altura, e eu vou querer ser capaz de calcular área,
perímetro e diagonal. Mas, professor, dá para calcular mais um monte de coisa com retângulo? Sim, dá para calcular um monte de coisa. Mas, por enquanto, vamos começar com isso. E a gente vai aproveitar para começar a usar função, que é o que a gente precisa aprender e precisa confirmar que vocês sabem, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma função que calcula a área do retângulo, uma função que calcula o perímetro do retângulo e uma função que calcula a diagonal do retângulo. Por quê? Vocês concordam que cada um desses cálculos ele é meio que independente do outro e ele pode ser feito isoladamente? Tá? Desde que eu tenha acesso àquelas informações, base e altura. Certo? E eu posso calcular um sem calcular o outro, eu posso calcular na ordem que eu quiser, posso primeiro calcular a área, depois perímetro, ou primeiro perímetro, depois a área, pouco importa, né? São totalmente independentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que calcula a área, uma função que calcula o perímetro e uma função que calcula a diagonal. Como que a gente faz para definir uma função? Porque eu vou criar uma função significa definir a função. O que eu preciso definir primeiro para criar a minha função? Alguém lembra? Já estão ali dando a dica de como fazer para calcular a diagonal, usando o teorema de Pitágoras. Exatamente. Mas o que eu preciso de informação para criar uma função, para declarar uma função? As primeiras coisas. Alguém? Dá um palpite aí. Declara as variáveis. Tá, sim, tem que declarar as variáveis, mas tem uma variável específica na função que tem um nome diferente. Se vocês falarem esse nomezinho diferente, eu me dou por satisfeito. Que é a variável que passa a informação para dentro da função ou a variável que passa de fora. Que alguém disse aí, o domínio e imagem tem a ver com esse conceito de domínio e imagem. Que é a informação que passa de um domínio para o outro domínio, porque aí não é o domínio e contradomínio, é o domínio da função e o domínio da função de fora, né? Cada função tem o seu domínio, que vai passar de uma função para outra. A imagem de uma, o domínio de uma é o contradomínio de outra. Mas existe um nomezinho que eu falei para vocês, que é essa variável que é passada para dentro da função. Alguém lembra? Não lembram? Não lembram? Tá, mas tem uma coisa mais básica do que a gente tem que dar para a função. Sim, qualquer coisa no nosso programa tem que ter para a gente conseguir chamar a coisa. E a função não é diferente. Uma variável precisa de um nome, exatamente. Então, primeira coisa que a gente tem que dar é um nome para cada uma dessas funções. Então, eu posso chamar assim, sei lá, área. O nome pode ser qualquer coisa que não seja um nome já existente, né? Mas o ideal é que o nome seja um nome que faça sentido pra gente. Então, por exemplo, área do retângulo. Né? Aí eu vou colocar assim, ó, perímetro do retângulo e diagonal do retângulo. Aí vocês podem pensar, mas professor, a gente só está trabalhando com retângulo. Eu preciso falar que é a área do retângulo. Se a gente estivesse trabalhando só com retângulo, não preciso. Então pode ser diagonal, perímetro e área. Tá, mas isso não é só isso que eu preciso de mais coisa. Então, se essa minha função, a minha função vai ser a função área, eu tenho que dar mais coisa para ele. Eu preciso informar, primeiro,
Aí sim, que são aquelas variáveis que vocês falaram, que é o domínio e a imagem. A ideia é parecida. É tipo, o domínio são de onde a função vai pegar os valores. E a imagem é onde ele vai jogar os valores. Não é assim na matemática? Né? O domínio da função é de onde eu pego os meus valores. Os meus valores vêm de tal conjunto. E a imagem é o resultado da minha função, é onde ele vai ser jogado. Aqui eu vou falar que conjunto é esse falando o tipo. Então eu tenho que falar quais são os tipos da variável. Então eu tenho que falar qual é o tipo do retorno. Então, a área. Quando eu calcular a área, o que eu vou ter como resultado? Sim, vai ser a área, mas a área é o que no nosso programa? Qual é o tipo do resultado? Então, se eu tenho base e altura, que são float, eu vou fazer um cálculo com ele. O resultado desse cálculo vai ser o quê? Vai ser um float também. Certo? Então, eu vou ter que falar, o resultado dessa área é float. Beleza. Só que aí eu tenho que falar para ele, aqui dentro desses parênteses, o que a área vai receber, qual é o domínio dele, o que ele vai receber de informação para calcular a área. O que ele precisa de informação para calcular a área de um retângulo? Base e altura. Só que aí eu posso passar essa coisa de duas formas diferentes. Eu posso fazer assim, ó. Float base, float altura. E aqui embaixo eu coloco o código de como calcular a área a partir da base e da altura. Só que nesse código nós estamos usando uma struct e criamos um tipo retângulo. E esse cara, a vantagem dele é que nele eu já tenho as duas informações. Então eu posso, ao invés de passar aqui dois valores, eu posso passar para ele um tipo... Opa! Aqui. Beleza. Posso passar... Meu Deus do céu. Posso passar tipo retângulo e falar aqui, ó. Retângulo. Pronto, eu passo uma variável. Só que essa variável é do tipo tRetângulo. O tipo tRetângulo é um struct que tem dois valores. Então, fazendo isso, eu já passo os dois ao mesmo tempo. Novamente, a vantagem de usar struct. Imagina que o meu struct tivesse 200 informações. Se eu fosse criar essa função sem usar struct, eu ia ter que passar as 200 informações uma por uma. Usando o struct, eu passo o struct, as 200 informações já vão junto. Beleza? Então tá. Então, eu tenho a área, a função área, e ela recebe um retângulo e vai retornar um float. O perímetro e a diagonal vai ser a mesma ideia, né? Ó, ele vai retornar um float, cada um deles, e eles recebem o retângulo. Beleza? Então, é isso que eu tenho, por enquanto. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui o código que vai me dizer como que a conta vai ser feita para eu chegar na área. Como que eu vou fazer a conta para chegar no perímetro? Como que eu vou fazer a conta para chegar na diagonal? Entenderam por enquanto? Sim? Beleza. Então tá. E agora? Como que eu calculo a área do retângulo? A área é a base vezes a altura. Então tá bom. Então, eu posso... Sim, para ser um pouquinho mais didático, eu vou criar aqui, ó, uma variável float A maiúsculo para ser a minha área. Aí eu vou fazer, ó, a minha área vai ser
Base vezes altura. Foi o que vocês falaram. Como que eu vou acessar a base dentro dessa variável retângulo? Alguém lembra? Porque a minha variável retângulo, ela é uma struct. Dentro dela, eu tenho dois valores. Como que eu acesso essa informação dentro dela? Alguém lembra ou todo mundo esqueceu lá do videozinho onde eu ensinei struct? Todo mundo esqueceu, né? Esse pessoal. O feriado faz isso, dá amnésia. Então, olha lá. Vai ser retângulo, ponto. Aí, quando eu coloco esse ponto, eu estou acessando algo dentro da estrutura. Aí eu posso falar assim, ó. Ponto base vezes o retângulo, ponto altura. Pum. Fechei. E o resultado dessa conta tá aqui no A. Aí agora, como eu falei que a minha área ela vai retornar um float, então eu tenho que retornar um float. Normalmente o float que tem a área que eu calculei, que é o A. Então eu posso fazer assim. Entenderam o que a gente fez ali? E entenderam que aquilo está calculando a área do meu retângulo e retornando esse valor? Então, eu posso fazer isso para a área, para o perímetro e para a diagonal. Então, vamos fazer aqui, ó, para o perímetro. Então, ao invés de A, eu vou chamar de P, maiúsculo, né, porque é perímetro. Só que a conta para calcular o perímetro é diferente. Qual é a conta que eu tenho que fazer para calcular o perímetro? Esqueceram? 2A mais 2B, ou se usar, né, botar o 2 em evidência, 2 vezes A mais B. Então vamos colocar aqui, ó, 2 vezes base mais 2 vezes altura. Tá? Pode ser assim, ou pode ser 2 vezes base mais altura. As duas formas, a conta é a mesma, certo? E eu retorno aqui. E para calcular a diagonal? Como que eu calculo a diagonal? Para ser mais didático, uso o chuveirinho? Exatamente. E não é o chuveirinho a ducha higiênica do banheiro, né? É o chuveirinho da distributiva. A diagonal, a gente vai ter que utilizar, que nem falaram ali, o triângulo de Pitágoras, né? Então, a gente vai fazer, ó, que aí vai ser diagonal. Vou colocar aqui, ó. Copiar. Então vai ser, ó, diagonal, D maiúsculo, e D maiúsculo. Então vai ser, eu vou utilizar aqui, ó, vai ter que ser a raiz quadrada da base ao quadrado mais a altura ao quadrado, certo? Só que aí vem a pergunta: existe uma função em C que calcula raiz quadrada e o quadrado? Existe. Vocês já estão ligados aí, já estão... Gostei. Já falaram aí. Eu sei qual é a função. Tem a que calcula o quadrado ou qualquer potência, qualquer exponencial é a POW, de potência, POW. E a que calcula a raiz quadrada é SQRT. Só que tem um detalhe. Essas duas funções,
elas existem numa outra biblioteca, a math.h. Aí, ó, o pessoal já está ligado. Já falaram ali que, então, nós temos que, para utilizar essa função, vir aqui em cima e dar um include. Include math.h. Nessa função tem seno, cosseno, tangente, quadrado, raiz quadrada, né? E várias dessas funções matemáticas que, sei lá, matematicamente se usa, mas não é todo dia que você usa. Então ela não está na biblioteca normal, ela está na biblioteca específica de matemática. Então eu vou fazer, ó, base ao quadrado. Então é isso, vírgula 2, né? Então é a base elevada ao quadrado mais a altura elevado ao quadrado. Só que eu tenho que calcular a raiz quadrada disso tudo, né? Então eu venho aqui no iniciozinho e coloco SQRT, que é raiz quadrada. Pronto. Então vai ser, ó, a raiz quadrada da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Está certo as nossas contas? Então vamos testar para ver se está certo? Tá? Então vamos conferir. Então para isso, para conferir, eu tenho que fazer um jeito da gente digitar base e altura do triângulo, ele usar essas funções para calcular e mostrar para a gente o resultado. Não é? Só para a gente conferir se as contas estão sendo feitas corretamente, se está tudo certinho, não é? Então, vamos colocar aqui os nossos printf. Ó, digite a base do retângulo. Tum, e pula a linha. Não, não pula a linha não. Ele vai pular a linha quando eu apertar. Ah, volta. Isso. E vamos fazer também digite a base, a altura do retângulo. Beleza? Aí nós vamos ter que fazer o scanf. Scanf para ler vai ser um %f, né, porque é um float. O comprimento das arestas do meu retângulo, eles não precisam ser inteiros, né? E eu tenho que falar onde que eu vou armazenar isso. Onde que eu vou armazenar a base do meu triângulo? Eu criei uma variável que é do tipo triângulo, que foi para armazenar essas coisas. Então eu vou colocar, ó, nessa variável abcd, ponto, se é a base, eu vou colocar na base. Certo? Só que eu tenho que colocar e comercial. Sempre. Sempre quando não é referência, né? Quando a minha variável já não é uma referência. E quando eu for digitar a altura, vai ser um %f no abcd, ponto, a altura. Beleza? Todo mundo entendeu? Eu pedi para ele digitar a base, li o que ele digitou e armazenei na variável abcd.base e passei a referência dela. Passei essa variável por referência. E quando eu pedi para ele digitar a altura, eu li um float e armazenei na variável abcd.altura, né, passando por referência. Então, eu sei que esse cara é um struct, então ele dentro dele tem base e altura. Certo? Por enquanto, a gente leu. Tá? Aí agora o que a gente tem que fazer? Calcular as três coisas e mostrar na tela o resultado dessas coisas. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar de mais algumas variáveis. Ó, A para armazenar a área, P para armazenar o perímetro e D para armazenar a diagonal. Certo? Então, vou falar aqui, ó. A recebe
o quê? A função área. E eu vou passar para a função área o retângulo que eu quero calcular, que é o ABCD. Pronto. Por que ele está vermelhinho? Por que ele está vermelho? Ah, não, tá. Eu criei A, P e D como retângulos. Eles não são retângulos, né, gente? Eles são floats, né? Porque a área não é um retângulo, a área é um float, tá? Ia dar erro ali, né? Quando eu compilasse, ele já estava me avisando. Então, eu vou ter área, o P vai ser o perímetro e o D vai ser a diagonal, certo? Então, vou calcular perímetro e diagonal. Diagonal. Beleza? Aí agora, vamos mostrar o resultado do nosso negocinho. Printf. Vou colocar aqui, ó. Área igual a %f. Perímetro igual a %f e diagonal igual a %f. E eu tenho que passar os três. Então, é área A, perímetro P, diagonal D. Então, ponto e vírgula. E aqui eu só vou botar um pula-linha para ele não ficar colado ali. Entendido o que foi feito? Todo mundo acha que vai funcionar o nosso código? A gente ainda não rodou nada nele, né? Ele pode ter algum erro escondido ali. Será que vai rodar? Vamos executar o nosso programa. Então, o negocinho está recarregando. Foi lá. Digite a base do retângulo. 3. A altura do retângulo. 4. Olha lá. A área deu 12. 3 vezes 4, 12. O perímetro deu 14. 3 mais 4, 7 vezes 2, 14. E a diagonal deu 5. Né? Vocês sabem, tanto quanto eu, que eu botei o 3 e o 4 de propósito, né? Porque é o exemplo clássico do triângulo de Pitágoras, né? Tipo, 3, 4, 5. Beleza? Tudo certo? Tudo certinho. Vamos fazer mais testes, né? Vai que a gente comeu mosca em alguma coisa. Vamos lá. Ah, deram uma boa ideia aí, ó. Lançar um número negativo para ver que tipo de perrengue que vai dar. Então, antes de fazer o número negativo, né? Vamos aos pouquinhos, né? No desafio. Então, vamos fazer assim, ó. A base vai ser 4,5 e a altura vai ser 6,5. Olha lá. Aí, a área dá base vezes altura. Esses dois multiplicados. Parece que é. O perímetro, a soma dos dois, vai dar 11 vezes 2, 22. E a diagonal, 7,905694. Parece que está certo. A gente pode fazer as contas na calculadora para conferir. Mas é mais ou menos isso. 4,5 vezes 6,5. 6 vezes 4 dá 24. Né? E meio, 5 dá 0,25. Eu acho que é isso mesmo aqui. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer se a gente colocar um número negativo. Né? Então, vamos ver. Vamos primeiro botar um zero. Então, ó, a base do retângulo, vou colocar 8. E a altura 0. O que acontece? Olha lá. A área deu 0, o que faz sentido. Certo? Perímetro
deu 16, que sim, é a conta que nós faríamos, né? 8 mais 0 dá 8 vezes 2, 16. Só que não faz muito sentido, né? E a diagonal seria 8 também, tá? Ele está fazendo a conta do jeito que a gente mandou. Isso faz sentido para um retângulo? Não, não faz muito sentido para um retângulo, né? Mas ele está fazendo o que a gente pediu, certo? E se a gente passar um valor negativo, vamos colocar 8 e a altura menos 3. Olha lá, a área deu menos 24, a área negativa não faz muito sentido, né? O perímetro deu 8 menos 3, 5 vezes 2, 10. Aí, ó, ficou até engraçado. E a diagonal deu 8,54403. Né? Podia ser pior, né? Eu podia ter feito... Ah, não vai acontecer, né? Porque ao quadrado... Raiz quadrada nunca vai dar uma raiz quadrada negativa. Então, sim, ele fez a conta que a gente mandou fazer. Só que isso não faz tanto sentido. Por quê? A gente não previu no nosso código que a gente não deveria aceitar valores nulos e negativos para base e altura. A gente está aceitando tudo, certo? Então, o código está fazendo só o que a gente mandou. Se a gente não mandar ele conferir isso, ele não vai conferir por conta própria. Tá? O ser humano inteligente, na relação aqui, somos nós, não é o programa. Ou deveríamos ser, né? Então, vamos tentar resolver essa questão aí que a gente acabou de falar, que a base e a altura não pode ser nem negativa nem nula. Oi. Só 2 números depois da vírgula. Beleza, então vamos colocar aqui, ó. Ponto 2, ponto 2, ponto 2. São 2 casinhas depois da vírgula. Eu entendo as pessoas que exigem esse tipo de, né, questão ser arrumada para, né, para botar ordem nas coisas, né? Então, não, vou colocar, tá, vamos testar assim para ver se vai ficar legal. Então, ó, 6.5 e 4.5. Olha lá, ficou um pouquinho melhor, né? Mas me incomoda também o fato de, por exemplo, esse daqui foi 7, esse ocupou 1 a menos. Então, ó, para ocupar, para ser todo mundo assim, eu preciso ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou botar, ó, 6.2 em todo mundo, tá? Ó, porque aí ele vai dar um espacinho a mais ali. Vamos colocar aqui, ó, 4,5, 6,5. Olha lá, ficou todo mundo bonitinho. E vou fazer assim também, ó. Quer ver? Vamos arrumar aqui. Já que, né, anunciaram aí que tem algumas questões de organização e eu comungo dessas questões, é importante. Então vou pular aqui, só vou fazer um teste, tá? Não surtem ainda. Só para 4,5, 6,5. Ficou, então eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 a mais. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu preciso de 1 a mais. Ó, agora como que vai ficar bonito. Olha que coisa linda, minha gente. 4,5, 6,5. Bum! Olha que coisa linda. Agora sim tá todo mundo satisfeito. Pronto. Eu sei, eu entendo. Tá bonito, cheiroso, perfumado. Sim, eu entendo. Isso daí traz uma calma pro coração. Que você tava assim, cara, não tem alguma coisa errada. O que é? As coisas não estavam alinhadas. Você alinha, você já se acalma e já se prepara para, né, resolver o próximo desafio. Pronto. Entendo perfeitamente. A gente só não pode
se distrair demais fazendo a perfumaria e esquecer que o negócio tem que funcionar, tá? Então, vamos, né, uma coisa de cada vez. Então, assim, dedicamos um tempinho aqui para organizar as coisas, tá organizado, temos o controle da situação, agora vamos avançar. Vamos avançar para o quê? Para resolver aquela questão que ainda está mal resolvida, da gente aceitar base e altura zero ou negativo, tá? Sim, eu concordo. Tipo, sim, em última questão, tipo, sei lá, no final das contas o mundo tá acabando, seu código tá funcionando, tá resolvido. Mas, dependendo de como é a pessoa, se o código tiver muito bagunçado, muito torto, ela não consegue fazer o código funcionar porque ela não consegue organizar as coisas na cabeça. Eu demorei muito tempo para entender isso. Então, hoje em dia, eu entendo essa necessidade que algumas pessoas têm de organizar as coisas antes de fazer tudo funcionar. Porque se as coisas não tiverem organizadas no programa, ela não consegue organizar na cabeça. E se a gente não conseguir organizar na cabeça, a gente não consegue fazer a coisa funcionar. Tem gente que, mesmo com código bagunçado, consegue organizar as coisas na cabeça. Ótimo. Essa pessoa vai conseguir fazer o código todo funcionar e no final, se sobrar tempo, ela faz a perfumaria. Mas tem gente que precisa de tempos em tempos dar uma organizada no código para organizar a cabeça. E eu aprendi a entender essas pessoas e eu embarquei junto. Então, hoje em dia eu tenho alguns toques, né? Eu preciso de algum nível de organização no meu código, mas esse daqui eu ia conseguir passar por cima. Mas como me deram, né, o toque, né, eu volto e concordo e entendo perfeitamente. Só. Sim. Sim, sim, não é uma questão de utilidade. Sim, é necessário, sim, é só organização, tá? Se isso te ajuda a fazer um código melhor, ótimo. Se não te ajuda, deixa de lado. Tranquilo, sem problema. Lógico que o código, a informação que você recebe e que você passa tem que estar minimamente organizada para o usuário entender o que você está passando. Além disso, é só embelezamento, tá? E dependendo do nível que a gente está falando, esse embelezamento ele é necessário. Tipo, se você está falando um aplicativo de celular, a informação tá toda lá, mas ela tá feia, a pessoa não vai usar o seu aplicativo, vai usar o do vizinho, em que tem a mesma informação, só que ela tá bonitinha, brilhante, colorida, perfumada. Então, dependendo de onde a gente tá, isso é o diferencial. Aqui no nosso contexto, beleza, tá? Sim, eu não estou preocupado se está perfumadinho o código, eu estou preocupado se está funcionando. Então, sim, aqui no nosso contexto, o essencial é estar funcionando. Mas se para te ajudar a botar o código para funcionar, você precisa dar uma organizada nele, vai na fé. Dou todo o apoio. Se não, você não precisa disso, vai sem isso. Tranquilo. Beleza? Então agora, depois de dar uma leve perfumada no nosso código, vamos resolver a questão da base da altura, que não pode ser nem nula nem negativa. Como que a gente vai fazer para garantir que a pessoa digita um número positivo sempre? O quê? A gente, assim, primeiro, a gente só vai saber se a pessoa digitou um número que não é aceitável para a base e altura depois que ela digitar, né? Então a gente vai pedir para ele digitar, aí a gente confere se o que ele digitou faz sentido. Se não fizer sentido, você pede para ele digitar novamente, certo? Aí falaram aí, põe um printf e depois põe um if. Pode fazer isso, pode ser isso, mas teria um printf, um if, aí sim, se ele tá certo, segue. Se não tá, ele tem que voltar, não é? Então a gente vai estar aqui meio que fazendo um laço. Então a gente já pode, de cara, colocar um laço. Então,
a gente tem que colocar um laço que ele vai pedir para o cara digitar uma vez. Se o que o cara digitar não me satisfaz, ele volta e manda o cara digitar de novo, certo? E qual é o laço em que ele vai sempre voltar, conferindo uma condição, e ele garante que a primeira vez sempre vai ser executada? Um do while, exatamente. Então eu posso fazer assim, ó, um do, e aqui eu coloco while. E dentro do while vai estar esse código que a gente tinha feito aqui, ó. Então, aí, ficou todo torto. Eu vou dar uma leve acertada nele aqui. Claro, não. Esse é o meu toque. Se o código não tiver alinhado, eu não consigo. Aí me enrola. Por isso que eu exatamente. Eu entendo e me ajuda, sério. Foi a partir do momento que eu percebi o quanto essa indentação me ajuda para eu entender o código e eu fazer o código certo mais rápido, que eu comecei a entender quem tem esse problema com o que está aparecendo na tela. Aí eu entendi, tá, é a mesma coisa que eu tenho com a organização do código interno aqui. Aí eu, beleza, tranquilo. E aqui eu vou pedir para o cara digitar de novo enquanto ele digitar algo que não vale para mim. Então eu já vou falar aqui para ele, digite a base do retângulo. Então, aí eu vou colocar aqui, o valor deve ser positivo. Certo? Só para ele não falar que eu não avisei. E aqui, enquanto o valor que ele digitou, que foi esse daqui, né? Enquanto o valor que ele digitou for menor ou igual a 0, eu continuo fazendo isso. Certo? Todo mundo entendeu? Então eu vou fazer um do para esse cara e vou fazer um do para o outro cara. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, bonitinho. Só que aqui não é base mais, é altura, né? Então, altura. E eu vou colocar esse aviso aqui também, para ele não reclamar comigo que eu não avisei que tinha que ser positivo. Beleza? Todo mundo entendeu o que a gente fez? Não, mas se ele é positivo, sim, porque é independente. Nulo é uma coisa, que não é nem positivo nem negativo. Sim, no meu entendimento. Tá, então vamos colocar assim, positivo, não, nulo. Porque eu acho que ao ser positivo ele já é não nulo, né? Já não é nulo. Positivo, não nulo. Positivo, não nulo. Né? Porque, assim, eu entendo que o nulo, ele é a interface entre o positivo e o negativo. Ele não é nenhum dos dois. Mas aí é discussão entre vocês matemáticos. Eu não sou matemático, não vou me meter nessa história de vocês. Né? Então, vamos lá. Digite a base do retângulo. O valor deve ser positivo, não nulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4,5. Beleza. Aí agora ele pediu a altura do retângulo. Então vou colocar, ó, menos 6,5. Aí, ó, digite a altura do retângulo. Tá, 0,0. Digite a altura do retângulo. Menos 2. Digite a altura do retângulo. Tá bom, 6,5. Pum. Ele calculou com os valores que eu dei, 4,5 e 6,5. Tá funcionando, não tá? Oi. Tem, sim, tem. Sim. Então só vou repetir a sua pergunta para aparecer no áudio. Ele perguntou: tem como colocar uma outra mensagem? Para assim, a primeira vez aparece a mensagem padrão e nas outras vezes aparece uma mensagem diferente. Sim, só que aí eu tenho que colocar o código de forma diferente. Do jeito que a gente colocou aqui, o nosso código vai sempre digitar a mesma mensagem.
Então, se a gente tiver essa motivação que você falou aí, então o nosso código tem que mudar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos usar a sua ideia. Então, vamos fazer assim, vamos fazer a base fazer com esse comportamento que você falou e a altura ser do comportamento que já tá, para a gente ver o comportamento das duas acontecendo, tá? Lógico que num programa que funcionasse, né, que a gente fosse entregar, os dois comportamentos têm que ser o mesmo, mas só para ilustrar aqui, para fins didáticos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que da primeira vez sempre vai ser essa daqui, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Da primeira vez, não vai ter essa mensagenzinha. Eu vou pedir só digite a base do retângulo. Se ele digitar algo que não atenda a essa condição, aí das próximas vai ter essa mensagem, tá? Então, o que eu posso fazer, ó? Pedir para ele digitar aqui. Aí eu vou fazer logo em seguida uma verificação para, se ele digitou algo que não atende, eu vou pedir de novo. Eu posso fazer o quê? Eu só posso mudar. Posso só mudar esse cara aqui e botar aqui, ó. Tá bonitinho? Então, ó, eu pedi uma vez solta, fora do meu while. Se ele digitou um número que é positivo, ele vai fazer enquanto esse cara for menor ou igual que zero. Se ele digitou positivo, ele não é menor ou igual que zero, porque ele é maior. Então ele não vai fazer nada disso. Ele não vai entrar nenhuma vez no meu while. Se o que ele digitou aqui for menor ou igual a zero, ele vai entrar aqui e já vai dar essa mensagem mudada. Percebeu? Foi uma pequena alteração que dá esse comportamento de um comportamento diferente. E a gente pode fazer assim, ó. Sim, eu entendo que é uma organização necessária. Tão necessária quanto o alinhamento ali para a pessoa. Assim, à medida que a gente vai acrescentando essas coisas no nosso código, o nosso código vai amadurecendo, ele vai ficando mais maduro, aceitando, ficando mais justinho, mais bonitinho. Isso é a diferença de um código simples e, sim, cru, básico, e um código um pouco mais amadurecido, tá? Então, eu só vou dar uma mensagem aqui um pouco mais enfática para o cara saber, assim, que ele tem que colocar os valores positivo, não nulo, tá? Só para ficar claro ali na hora que ele digitou. Então vamos colocar aqui, ó. Não, eu ia ficar sentido se você mandasse um código para mim que me chamasse de anta. Até porque eu intencionalmente digito valores errados, sim, para ver se o código de vocês está prevendo ou não um erro, né? E, sim, dentro do meu escopo, do que eu falo assim, eu espero que eles tratem esse tipo de erro. Então eu vou colocar para ver se vocês trataram. Se eu fosse chamado de anta, eu ia ficar meio magoado. Mas eu não iria descontar ponto com isso, eu só ia ficar triste e chateado. Tá? Porque eu sou, né? Eu sou carente, né? E emotivo. Então, vamos digitar, ó, a base. Então, vamos fazer o teste, ó. Então, vou digitar, ó, menos 4,5. Olha lá. Digite a base do retângulo, normal. Aí depois, digite a base do retângulo. O valor deve ser positivo, não nulo, sua anta. Então tá. Então vamos lá. Agora eu vou digitar 0. Ele vai, aquela mensagem chamando a gente carinhosamente de anta, né? Aí se eu digitar o certo, ele foi para altura. E ele já deu a informação de que deve ser não nulo. Aí se eu botar o menos 6,5, a mensagem é a mesma, porque a gente fez os dois whiles de forma diferente. Certo? E a conta tá ali. Beleza? Ficou bonitinho? Agora ficou bonitinho. Só que, em minha defesa, a gente pode melhorar isso daí um pouquinho mais. Não é nem o contrabarrar.
é a gente transformar essa entrada de dados numa função. Tá? Porque ela ficou bonitinha. Eu posso precisar ler vários retângulos diferentes. Se eu precisar ler vários retângulos diferentes e eu não colocar isso como uma função, toda vez eu vou ter que reescrever esse código todo que ficou bonitinho. Então o que a gente pode fazer? Transforma esse trecho de código numa função. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou chamar esse cara de uma função void, que ela não retorna nada, ela vai fazer a coisa que eu quero. Ler retângulo. E aqui dentro eu faço esse negocinho. Tá? Só que aí eu tenho que fazer um negócio, ó. Eu vou receber aqui, eu tenho que receber aqui onde eu vou botar essa informação. Que nem a gente faz no scanf. Eu não passo para o scanf a variável onde ele vai botar a informação. Aqui eu tenho que colocar também. Então eu vou colocar aqui um t retângulo. Vou colocar aqui, vou chamar de hat. Não, vou chamar de abcd. Não, vou chamar de hat. Tá? Que aí eu coloco aqui, ó. Hat. Beleza? E eu vou fazer as duas ficarem desse jeito aqui, ó. Tanto a base quanto a altura, tá? Lembra que a gente colocou, né, o recebimento das duas de forma diferente? Então, aqui, só que aí aqui eu digite a altura. Aí aqui é hat.altura, digite altura e hat.altura. Beleza? Tá tranquilo por enquanto. Então, o que eu estou fazendo? Ó, eu recebi o retângulo. Aí eu pedi para ele digitar a base do retângulo e armazenei nesse retângulo. Tá? Aí, se ele digitou um valor que era menor ou igual a 0, eu peço para ele carinhosamente digitar de novo. Faço a mesma coisa com a altura. Se ele digitou um valor menor ou igual a 0, eu peço carinhosamente para ele digitar de novo. Quando ele fizer isso tudo, acabou a minha função. E como ela é void, ela não void significa nada, vazio. Então eu não retorno nada, porque o valor, eu vou alterar o valor dessa função aqui. Então, dessa forma, essa função, ela é diferente dessa, porque essa daqui eu não altero nada nessa função. O resultado, a informação que eu quero, eu retorno ela, a informação que eu quero. Nessa daqui, tanto eu não quero retornar nada, que eu avisei, ó, eu não vou retornar nada, porque eu espero alterar essa informação. Então, esse cara aqui, ele está passando o parâmetro, ele está usando passagem de parâmetro por valor. Esse de baixo aqui, ele está usando passagem de parâmetro por referência. Tá? Já adianto para vocês, da forma que a gente está fazendo aqui, tem um errinho nele, mas eu vou executar com esse errinho para vocês enxergarem qual é a consequência desse erro. Tá? Aí, aqui embaixo, tá? Eu vou falar o quê? Eu vou fazer... Sim, eu não tenho mais os printfs, né, que faziam a leitura. Eu vou chamar a função ler retângulo, passando a minha ABCD para ele
Porque aí ele vai ler o retângulo e colocar os valores aqui. Quando ele fizer, ele vai mostrar aqui para mim. Beleza? Vamos ver se ele, como que ele vai acontecer. Vai dar um erro, tá? Já adianto para vocês. Vai dar erro. Todo mundo entendeu o que a gente fez até agora? Todo mundo entendeu? Sim? Beleza. Então tá. Então vamos executar. Executemos. Então, 4,5, 6,5. A área deu 0, o perímetro deu 0, diagonal deu 0. Por quê? Por conta daquele erro que eu falei para vocês. Qual é a ideia? Nessa função aqui, eu espero alterar o valor que está no retângulo, não é? Então eu tenho que usar passagem de parâmetro por referência, igual acontecia no meu scanf, certo? Como que eu fazia? Sim, imagina que esse cara é o meu scanf. Quando eu fosse chamar o meu scanf, como que eu ia ter que passar esse ABCD? Eu ia ter que passar ele como? Assim, ABCD? Ou teria que ser e-comercial ABCD? Tinha que usar o e-comercial. Por quê? Porque eu não estaria passando o valor da minha variável. O valor da minha variável é ABCD. Eu estaria passando a referência dela, que é o endereço onde está a minha variável. Ah, mas professor, ele ficou vermelho. Sim, ficou em vermelho porque a minha função aqui, ela está esperando receber o valor da variável e não a referência para ela. E as duas coisas têm que estar igual, tá? O que ele espera passar aqui é o que eu tenho que passar aqui. Então, quando eu espero a passagem de parâmetro por referência, eu tenho que falar que o que eu vou receber é a referência para o meu cara. A referência para o meu tipo, que no caso aqui é retângulo, podia ser inteiro, float, o que fosse. Aí aqui ele ficou vermelho por quê? Porque o scanf ele espera receber a referência. Esse cara já é referência, né? Então eu tenho que colocar aqui, conteúdo desse endereço. Aqui. Tá, deixa eu colocar os... Aqui fica legal. Aqui. Cadê? Não, tem que ser ali mesmo. Aqui. Beleza. Por quê? O retângulo, ele é uma referência para minha variável. Então eu falo o conteúdo desse cara. Aí eu tô na variável. Aí eu falo, então, isso daqui é a variável. Agora, né? Ponto base para eu acessar e para passar para o scanf eu tenho que colocar a referência desse base. Então, e-comercial, conteúdo dessa referência, ponto base. E assim nos outros. Aqui, aqui e aqui na altura também. Então, aqui. Apertei a tecla errada. Aqui e nesse aqui de novo. Tá, e aqui tá errado. Então tem que ser o conteúdo dele ponto base, conteúdo dele ponto base, conteúdo dele ponto base. Beleza. Agora tá certinho.
Vamos ver se vai funcionar agora? Então, ó, 4,5, 6,5. Agora a conta deu certo. Por quê que agora a conta deu certo? Porque quando eu defini a lê retângulo recebendo o valor como referência e eu passei a referência desse retângulo, ele leu lá dentro base e altura, alterou lá dentro da função base e altura, e aqui fora eu consegui enxergar o valor alterado. Tá? E quando aqui fora eu enxerguei o valor alterado, eu consegui calcular área, perímetro e diagonal. Porque eu alterei os valores de ABCD para eu conseguir enxergar. Entenderam? Não entendeu direito? Tá, então vamos fazer o seguinte. Vou fazer um exemplo mais simples para tentar ajudar no entendimento, tá? Então, deixa eu guardar esse código aqui para daqui a pouco. E vamos simplificar as coisas aqui, ó. Tá? Tá? Vou fazer um código assim, ó. Ó, printf digite um inteiro x. Tá, eu vou fazer aqui, ó. Tem que int x y. Ai, desculpa. Aí agora scanf percent d e comercial x. Aí agora eu vou pedir para ele digitar um inteiro y, tá? E vou armazenar no y. Beleza? Aí eu vou imprimir aqui, ó, só para conferir. Ó, x igual percent d, y igual percent d, pula a linha, x, y. Aí eu vou criar uma função troca inteiros, que recebe x e y. Certo? Vou fazer assim, ó. Troca inteiros 1. Tá, troca inteiros por valor. Vou ser bem didático, bem descritivo. Tá? Troca inteiros por valor. De novo aqui. Aqui, só para organizar a bagunça. Então, vou criar troca inteiros por valor, troca inteiros. Bora, amigo. Ai, apareceu um treco na minha tela, do nada. Some. Por valor. Por referência. Tá? E vou criar essas duas funçõezinhas aqui. Tá? Troca inteiro por valor, que ela vai ser void
recebe um inteiro x e um inteiro y. Tá? E vou fazer um outro void troca inteiro por referência int x int y. Tá? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou... para trocar o inteiro por valor, o que eu vou fazer? Eu vou trocar x por y. No lugar do x eu boto y, no lugar do y eu boto x. Para isso, eu preciso de uma função de um outro lugarzinho para armazenar o meu inteiro. E vou fazer, ó, esse aux recebe o x, para eu guardar ele por enquanto, para eu não perder. Aí eu vou fazer o x recebe o valor de y, e depois o y recebe o valor do aux, que eu guardei ali. É como se eu tivesse duas mãos e eu tenho um objeto em cada mão. E eu preciso trocar eles de lugar. Tá? Como que eu faço isso? Ou eu faço um malabarismo, tipo, jogo um objeto para cima, troco de mão e pego de novo. Tá? Ou... né? Eu jogo para cima, y recebe x. Tá? Ele se perdeu. Ou eu jogo para cima, troco de mão e pego o outro, ou eu ponho ele em algum lugar. Então, aqui nesse caso, era como se eu tivesse criado uma terceira mão, ou um lugar de apoio, que eu ponho a variável ali naquele apoio, troco e pego de volta. Por quê? Como são valores digitais, se eu colocar para cá, assim, trocar de um para o outro, eu sobrescrevo o valor. Quando eu falar x recebe y, o valor de x deixa de estar ali. Se eu não guardei ele em outro lugar, eu perdi o valor de x. Tá? Então, isso daqui é a troca por valor. Tá? E como que seria a troca por referência? Tá? A troca por referência, eu não vou passar o valor do x, eu vou passar a referência do x. E não vou passar o valor do y, eu vou passar a referência do y, certo? Então aqui eu não vou poder passar a referência do x, eu vou passar, não vou poder passar o x, eu vou passar a referência dele e a referência do y, que nem a gente faz com scanf, tá? Aí, sim, quando eu vou acessar a referência de um valor, eu falo que é o endereço dele. Aí eu recebi, então eu recebi um ponteiro para ele, que é uma referência pro inteiro. Aí aqui quando eu for fazer a conta vai ser basicamente isso. Só que eu não estou mais tratando com a variável, eu estou tratando com a referência dele. Então é o conteúdo dessa referência, o conteúdo dessa referência, o conteúdo dessa referência, o conteúdo dessa referência, o conteúdo dessa referência. Entenderam o que a gente fez aqui? Assim, como a gente fez? Sim, não? Tá. Então vou. Um respondeu o que entendeu, vamos ver. Agora vamos executar para vocês verem o que vai acontecer. Tá. Primeiro inteiro, x vai ser 3. Inteiro, 7. O que eu fiz, ó? 3 e 7. Ah, eu fiz errado. Calma aí, desculpa. Aqui é o aux e aqui é o aux. Desculpa, eu vi ali, os resultados deram errado, eu cometi um erro aqui, tá? Aí agora eu já corrigi, porque ó, eu guardo o valor de x no aux, faço o x receber o y e depois o valor guardado em aux, que era o valor de x, eu boto no y, tá? Eu tive que fazer a mesma coisa nos dois. Então agora eu vou fazer certo, tá? Então, ó, o 3 e o 7. O que aconteceu? Agora vamos aqui embaixo, ó. Depois que eu pedi para digitar os dois números inteiros,
Eu imprimi de cara o valor de x e y. Então, ó, no x, de fato, tá o 3, no y, de fato, tá o 7. Aí eu pedi para ele trocar os inteiros passando por valor e imprimir de novo. Ele trocou os valores? Ele não trocou. Tá? Por quê? Quando eu faço... Sim, normalmente, toda função em C, ela recebe os parâmetros por valor. Isso significa o quê? Quando eu chamo a função e eu passo x e y, eu estou passando para dentro da função. Quando eu estou executando aqui, eu estou executando sobre uma cópia do x e uma cópia do y. Então, todas as alterações que eu fiz aqui foram feitas na cópia do x e na cópia do y. Para o y e x original, nada aconteceu. Eu só estava operando na cópia. Entenderam essa parte? Toda vez uma função normal, que eu não uso referência, e eu passo e eu chamo essa função, o parâmetro que eu passo, ele é passado por valor. Isso significa o quê? Que eu passo uma variável para a função. A função lá dentro não vai estar trabalhando na minha variável original, e sim numa cópia dela. Então, qualquer coisa que eu mudar na variável dentro da função não vai ser visto do lado de fora, porque não é a mesma variável, é uma cópia daquela variável. O que foi feito na cópia, ficou na cópia. Entendido? Entendido? Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Tá, então, quando eu chamei aqui a troca de inteiros por valor, e eu troquei o valor de x e de y lá dentro, essa troca ficou lá dentro, porque ficou na cópia dele. Ah, professor, mas e se eu precisar que a alteração feita internamente na minha variável lá na função seja visto do lado de fora? Então, se eu precisar disso, então eu tenho que fazer com que a minha função seja passada por referência. E como que eu faço isso em C? Ao invés de passar a variável, eu passo a referência da variável. O que é a referência da variável? É o endereço dela. Então, quando eu for passar a variável, eu não vou passar o inteiro, eu vou passar o endereço do inteiro. Então, eu vou passar o endereço do x, o endereço do y. Aí, para as coisas funcionarem, quando eu for declarar a minha variável, eu vou ter que falar, você não está recebendo um inteiro mais, você está recebendo um ponteiro para o inteiro. Por quê? Você está recebendo o endereço de onde está o inteiro. Endereço de onde está alguma coisa é o ponteiro. Beleza? Entendido até aqui? Então, quando você vai passar por referência, você não vai passar a variável, você vai passar o endereço da variável. Ao passar o endereço da variável, você, para declarar a função que vai receber aquilo, a função não está mais recebendo um inteiro, ela está recebendo um endereço de um inteiro. Isso é um ponteiro para o inteiro, certo? Então, eu declarei. Só que, a partir do momento que eu declarei a função recebendo um ponteiro para um inteiro, eu tenho que tratar com ele dessa forma lá dentro. Então, eu criei um aux, que é um inteiro, beleza? E eu vou passar o valor do x. Só que o x não é um inteiro agora. É um ponteiro para o inteiro. Então, eu tenho que achar assim, qual é o conteúdo dessa referência. Assim, porque o x é um endereço. Para eu acessar aquele endereço e pegar um inteiro naquele endereço, eu faço asterisco x, que é o conteúdo do x. Quando eu pegar o conteúdo do x é um inteiro. Porque x é um endereço para o inteiro, é um ponteiro para o inteiro. O conteúdo desse endereço vai ter o inteiro. Aí eu passei para o aux. Aí aqui eu pego o conteúdo de y e passo para o conteúdo de x. E o aux eu passo para o conteúdo do y. Então, aqui fora, eu vou conseguir enxergar os novos valores de x e y. Por quê? Porque eu passei por referência, eu não passei por valor. Por mais que ele tenha feito a conta aqui com uma cópia,
O que foi copiado aqui? Não foi a variável, foi um endereço. Então eu dei uma cópia do endereço. Quando eu falei o conteúdo daquilo, ele foi lá no lugar onde estava o inteiro e alterou. E aqui fora eu consigo enxergar ele do mesmo jeito. Alterado depois. Entenderam essa diferença? Essa aula, sim, eu pretendo disponibilizar hoje à noite porque eu não vou ter aula de espanhol, então eu vou conseguir fazer isso assim que terminar a nossa aula. Tá? Então, sei lá, antes das 10 da noite, sei lá, antes das 9, possivelmente, eu já consigo disponibilizar essa aula para vocês, essa gravação. Então, entenderam? Então, por isso que a gente precisa, quando a gente vai alterar o valor do parâmetro passado e a gente quer ver do lado de fora da função a alteração feita, a gente tem que passar por referência. Beleza? Então, agora voltando à nossa questão original. Voltando aqui para o nosso retângulo. Por isso que quando eu criei o ler retângulo... Só um momentinho que ele está com dificuldades para se carregar aqui. Ele está carregando, carregando-se, carregou-se. Beleza. Então, quando eu chamei aqui o ler retângulo e passei para ele o ABCD, né, o meu retângulo, eu esperava que ele lesse os valores do base e altura, preenchesse aqui no meu retângulo e aqui do lado de fora eu visse os valores alterados, né, já com os valores que ele leu. Então, se eu quero ver isso daqui alterado aqui fora, eu tenho que passar por referência. Então, tem que passar com e-comercial. Aqui dentro, na hora de declarar, vai ser um ponteiro para o retângulo e aqui dentro tem que tratar tudo do mesmo jeito. Certo? Foi isso que eu fiz. Agora, ficou entendido por que a gente fez desse jeito? Beleza? Cadê? Tinha alguém que tinha reclamado que não entendeu direito. Ah, beleza. A mesma pessoa falou que entendeu. Ótimo. Então tá. Então, agora que a gente entendeu, vamos confirmar se a gente entendeu mesmo? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Ao invés de eu declarar área, perímetro e diâmetro separadamente aqui, como uma variável separada, eu não posso criar já no meu retângulo aqui também área, perímetro e diagonal? Agora eu tenho 5 coisas no meu struct. Eu já posso botar essa informação lá, direto. Aí, quando eu fizer aqui, ó, eu posso fazer, ó, a área, ele ao invés de colocar nessa funçãozinha, nessa variável A que eu coloquei aqui, eu coloco no ABCD, que é o meu triângulo, ponto área. Eu coloco no ABCD, ponto P e ABCD, ponto D. E quando eu for imprimir aqui, eu falo, imprime o ABCD ponto alguma coisa, ponto área, ponto perímetro, ponto diâmetro. Entenderam o que eu fiz aqui? Ao invés de eu botar essas informações na variável solta que eu tinha criado, eu coloquei a minha estrutura tendo também lugar para essa informação.
área, perímetro e diâmetro, e após calculada essa informação, eu botei no lugarzinho dela dentro da minha estrutura. Certo? E eu imprimi acessando essa informação da estrutura. Vamos ver se vai funcionar? Ah, ele estava recarregando ali. Vai, roda. Tá, ó, 4,5, 6,5. Calculou e mostrou direitinho aqui. Aí agora dá para eu reforçar com vocês uma questão. Tipo, aqui, quando eu falei ler retângulo, eu li lá dentro os valores de base e altura. E ele alterou diretamente a função, a variável que eu passei para ele, o parâmetro que eu passei para ele. Por isso que eu passei por referência. Certo? Nesse caso, o que eu fiz no caso da área, do perímetro e da diagonal? Eu passei a variável para ele. Ele não alterou a variável diretamente lá. Ele retornou para mim. E quando ele retornou, eu coloquei na mesma variável. Então, eu alterei essa variável aqui fora. Foi fora da função, não foi dentro. Tá? Por isso que aqui funcionou. Mas e se eu quisesse que, ao invés dele me retornar o valor da área para eu botar na variável aqui, ele já fizesse isso direto lá dentro? Entenderam o questionamento que eu falei? Eu poderia, ao calcular a área, ao invés de retornar o valor da área, para que do lado de fora o programa botasse onde quisesse, numa outra variável ou na própria estrutura, ao invés disso eu posso calcular a área e, sabendo que já tem um lugar naquela variável para armazenar a área, eu já boto naquele lugar internamente. Só que eu tenho que garantir que essa alteração que eu fiz na variável fique visível do lado de fora. É a mesma questão de novo. Se eu vou passar uma variável como parâmetro e a alteração feita nela eu quero enxergar do lado de fora, eu tenho que passar por referência. Entenderam? Foi a mesma coisa que a gente fez agora com a troca e que a gente fez com o ler, com o ler retângulo. Alô, vocês estão aí? Alguém reclamou que a internet está caindo e o negócio não está carregando. Ai. Deixa eu tentar recarregar aqui para ver como vocês estão. Sim? Entenderam? Então tá. Então beleza. Tá recarregando aqui o meu carinha também. Deve ter algum bizu na internet. Então vamos fazer para testar. Vai ficar meio tortinho, mas para fins didáticos vai ser bem útil. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer o cálculo da área, ele não retornar, ele alterar diretamente lá dentro. Então, se ele vai alterar diretamente o ABCD, né, a função, eu não posso passar por valor, tem que passar por referência. Tá? Então, como eu vou passar por referência lá dentro, no cálculo de área, ele não vai passar o retângulo, ele vai passar um ponteiro para o retângulo. Certo? Aí aqui, eu não vou retornar mais, né? Porque eu não estou retornando o valor. Então aqui deixa de ser float e passa a ser void. E eu vou fazer esse carinha ser, ó, conteúdo de hatch ponto A área recebe o conteúdo de hatch ponto base e vezes o conteúdo de hatch ponto altura.
Porque como hat agora é uma referência, eu tenho que acessar o conteúdo dela. Pronto. Ó. Aí, se eu fizer aqui, ó, 6,5, 4,5, olha lá, área e perímetro tá tudo bonitinho, sem eu ter retornado da área, porque eu altero direto o cara aqui ao calcular a área. Eu posso fazer desse jeito e posso fazer desse jeito, tá? As duas formas são possíveis, as duas formas são aceitáveis, depende de como você quer no seu programa. Só que vocês têm que ser capazes de entender as duas formas, porque vai ter algumas vezes que você precisa usar uma forma, vai ter algumas vezes que você precisa usar outra forma. Então vocês têm que entender as duas. Isso daqui é o que eu chamo, que é chamado de passagem de parâmetro por referência. E isso daqui é a passagem de parâmetro por valor. A passagem de parâmetro por valor é o normal em C, tá? Normalmente é passagem por valor. Se a gente precisar passar por referência, aí a gente vai fazer assim. Entendido? Aí, só uma dicasinha, porque vocês, como vocês são infiéis, né? Vocês vocês me traem, que eu sei, tá? Vocês ficam procurando outros vídeos na internet para ver as coisas com outros professores. Isso é uma traição. Eu sou adepto da monogamia pedagógica. Então, como eu sei, já para me prevenir, vocês podem ver isso que a gente fez aqui escrito levemente diferente, tá? Ao invés de fazer, ó, conteúdo.a, vocês podem ver assim, ó, que é chamado de, por exemplo, hat seta a. É a mesma coisa de conteúdo ponto alguma coisa. Então pode ser ali, aqui, e aqui também. As duas formas são idênticas. Fazem exatamente a mesma coisa, tá? Só são duas formas de escrever. Vou colocar as duas uma em cima da outra aqui, só para vocês verem a diferença das duas, tá? Pode ser assim ou pode ser assim. As duas estão fazendo a mesma coisa. Normalmente, as pessoas usam desse jeito, do jeito de baixo, tá? Quando é conteúdo ponto. Quando eu tenho uma referência ou um ponteiro para uma estrutura. Eles usam com isso daqui, como se fosse uma setinha, que é menos o sinal de maior, né? Então, que aí fica como se fosse uma setinha, tá? Mas, se você fizer assim, vai funcionar do mesmo jeito e eu acredito que a maioria das pessoas vai entender que é essa mesma coisa, por mais que a pessoa vai preferir usar assim, tá? Então, vocês podem usar das duas formas. No trabalho tá como? Tá na forma de baixo ou da forma de cima? Eu não lembro como eu escrevi. Na de baixo? Sim, porque é a forma que é mais comum, tá? Mas pode usar qualquer uma das duas formas, tá? É porque, sim, a forma de cima, ela é explícita, tá? Ela tá falando claramente os dois passos que está sendo feito. A forma de baixo, ela tá indo direto, né? Já tá pulando umas etapas. Então, para quem já sabe como que é a forma de baixo que é feito. Para quem ainda tá tentando se familiarizar, pode utilizar de cima sem problema, que o efeito vai ser exatamente o mesmo. São sinônimos, as duas formas. Beleza? Então, ó, vou apagar de cima aqui, assim, ó, para ficar bonitinha, bonitinha. Eu vou fazer mais uma coisa, ó. Vou copiar o nosso carinha e vou tentar botar esse codiguinho junto com o vídeo
assim que eu publicar. Beleza? Assim que eu publicar, eu boto esse código junto lá para vocês entenderem como é que vai fazer. Então, deixa eu só criar aqui para eu não esquecer de colocar no vídeo junto com vocês, junto para vocês. Espera aí, deu um perrengue aqui. Então, esse cara vai ser esse daqui vai ser o retângulo. Vou colocar o retângulo ponto C. E o outro... e o outro eu não botei aqui. Tudo bem, fica com um retângulo só. Eu ia botar o troca de valor. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Que aí eu coloco lá para vocês também. Não. Ele não volta porque eu recarreguei Mas tem um... Eu fiz nos exemplos lá de função, é basicamente esse mesmo exemplo, só que o código ficou levemente diferente, porque eu fiz de novo do zero e sempre fica diferente. Alguma dúvida, por enquanto? Então, ó, do jeito que eu fiz aqui, muita coisa que a gente fez aqui, para quem tá lembrando, ficou bem parecido com o que eu quero que vocês façam no trabalho, certo? Lógico que não é com retângulo, não é base, altura, área, perímetro e diagonal, são outras coisas, informações levemente diferentes, mas se vocês entenderem um mecanismo de como faz com isso, vocês serão capazes de fazer com o outro. E é isso que vocês precisam, aprender um mecanismo para aplicar no que for necessário. Além disso, aqui a gente criou uma variávelzinha, né, para um retângulo. Lá eu poderia, né, precisar de vários retângulos, né? E para isso eu ia precisar alocar vários deles. Então vamos, já que vocês falaram aí, deixa eu... calma lá. Vou colocar aqui. Então, ó, aqui eu aloquei um retângulo. Tá, mas e se eu precisar de vários retângulos? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, retângulos. N retângulos. Não, vou fazer assim, tá. N retângulos. E eu vou só simular porque a gente já tá no nosso tempo, né? Então eu vou fazer assim, ó, N retângulos. N retângulos, né? N retângulos. Retângulos. Recebe. Vamos colocar aqui, ó. 5. Vai usar o malloc. 5 vezes size of T retângulos. Então ele está alocando 5 T retângulos. Certo? Tá, ele está reclamando do malloc porque eu não coloquei a include stdlib.h. Tá? Então aqui eu aloquei 5 retângulos. Então eu vou fazer um int i para eu fazer aqui um for de i indo do 0 até o i
enquanto i for menor do que 5, né? Porque eu botei valor fixo 5. Lá o valor não vai ser fixo 5, vai ser digitado pelo usuário, mas isso vocês já dão conta de resolver. Então, i++, e eu faço um for até aqui. Aí depois eu vou fazer um outro for i, começando do 0, e enquanto i for menor do que 5, i++, fecha, e aqui vai ser o abcd índice i, ponto A, abcd índice i, ponto A, abcd índice i, ponto A. Aí... Ah, não é abcd mais, né? Eu mudei o nome da variável. É n retângulos. N retângulos. N retângulos. N retângulos. Beleza. Aí aqui eu vou mandar ele ler o n retângulos índice i e eu passo o endereço dele, da referência para a primeira posição. Aí quando aqui eu for colocar n retângulos, referência para ele. E aqui n retângulos índice i. Aqui não é referência, né? Aqui é por valor. N retângulos, n retângulos, n retângulos. Então eu aloquei. Deixa eu só resolver o meu toque aqui. Vocês sabem, né? Pum. Beleza. Agora tá bonitinho. São 5 retângulos. Eu declarei, aloquei dinamicamente 5 retângulos. Aí eu faço, para um for, aí eu vou fazer primeiro o primeiro, né, que é o retângulo índice 0, depois o índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. Índice 4 só, né, desculpa. Vai de 0 a 5. Aí se eu fizer aqui, ó. Então eu vou o 4,5, 6,5, vai ter o 3, 4, vai ter o 1, 2, vai ter o 6, 7 e vai ter o 0,1, 12. Aí, sim, ficou feio aqui porque a gente não previu isso, mas, por exemplo, a área do primeiro, que é o 4,5, 6,5, foi essa, o perímetro do primeiro, a diagonal do primeiro. Ó, aí, a área do segundo, perímetro do segundo, diagonal do segundo. Né? Que é o 3 e 5. Eu queria botar 3, 4, mas botei 3, 5. Mas tudo bem. Aí, ó, a área do terceiro, perímetro do terceiro, diagonal do terceiro. A área do quarto, diagonal, perímetro do quarto, diagonal do quarto. Área, perímetro e diagonal do quinto. Beleza? Foi isso que a gente fez. Entendido? Vou botar esse código aqui também. Alguém perguntou se antes do malloc não estava faltando um T retângulo. Ah, tá. Entendi. Cadê? Ai, cadê? Aqui que você fala, né? Cadê? Ai. Aqui. Sim, eu gosto de fazer, não é obrigatório mais, alguns compiladores obrigam. Você teria que colocar aqui assim, ó. É um T retângulo. Sim, é falar aqui que ele é um ponteiro para T retângulo. Assim. T. O que está errado aqui? T retângulo ponteiro. Isso, T retângulo pointer. Isso. Que é como se fosse isso daqui, ó. Eu estou falando só o tipo sem falar o nome. Isso. Aí, pode ser assim ou pode ser assim. Tanto faz, mas eu gosto de fazer ele assim. Então, pode. É obrigatório? Nesse compilador que não é obrigatório. Nos compiladores mais antigos é obrigatório. Por isso que eu criei o hábito de botar, porque eu sou uma pessoa antiga. Alguns chamam de velho, mas eu prefiro falar antiga ou experiente. Rodada, vivida. Então,
é isso daqui. Então pode ser assim. Então vou até copiar assim, ó, pum, e eu coloco esse código lá para vocês também. Alguma outra dúvida? Não? Então eu vou parar a apresentação para eu me despedir de vocês bonitinho na tela grande aqui, ó, com a carona linda e barbuda. Beleza? Então, sim, com essa aula eu dei um monte de dica, talvez mais do que eu deveria, para o trabalho 6, tá? Vocês vão fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui, só que aplicado naquele contexto, do jeito que está pedido lá no enunciado do trabalho. A minha dica para vocês é que não tentem copiar esse código que eu fiz com vocês agora, botar para lá e tentar ajustar, porque senão vão ficar todos os códigos muito parecidos e pior, vocês vão aprender menos, porque o código já vai estar pronto, então ele já vai estar meio que funcionando. O que eu espero que vocês façam é entender esse, aí vocês vão usar aquele código que está lá, aquele código que eu passei para vocês no enunciado do trabalho é para usar. E eu falei lá, assim, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui é para vocês mudarem. Fora daquilo não é para mudar. Por quê? Em experiências passadas minhas nessa disciplina, eu percebi que alunos, eu não sei fazer passagem de parâmetro por referência, então eu mudo aqui para não precisar fazer por referência. Mas eu quero que vocês façam do jeito que eu pedi lá. Por isso que eu coloquei aquelas partes daquele jeito. Se você mudar a parte que eu botei, você pode estar sem querer ou querendo, fugindo justamente do que eu pedi para vocês fazerem, que é utilizar passagem de parâmetro por referência, utilizar passagem de parâmetro por valor, criar uma função e utilizar a função. Que foi basicamente o que a gente fez na aula de hoje. Entendido? Então, povo, é isso aí. Foi divertido, mas acabou. Certo? Então, façam o trabalhinho. Se tiverem dúvidas, mandem dúvidas para mim. E boa noite a todos.